sabes por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. A novidade. Já pensou em como seria a vida sem ela? Sem notícias diárias, sem novos lugares para descobrir, sem coisas novas para saber. Como esta pequena e bela novidade. A DS lançou uma nova motorização híbrida disponível nos modelos DS3 e DS4. Realçando as vantagens da mobilidade elétrica na cidade, o novo motor híbrido foi concebido para emprestar à sua rotina uma condução suave e prazerosa, com otimização de energia e combustível e menos emissões de CO2. E o melhor, não precisa de mudar os seus hábitos para se habituar a esta experiência de condução híbrida de excelência. Que lhe parece esta novidade? Visite-nos numa DS Store ou em dsautomobil.pt. Olá, bem-vindas e bem-vindos à segunda parte desta conversa com o encenador e realizador Marco Martins e outras tantas coisas, tantos papéis. Depois, no final da primeira parte, termos ouvido um áudio surpresa da atriz Beatriz Batarda, uma das atrizes da tribo do Marco Martins. Antes de mais, Marco, comentário. Pelo que sei, conhece a Beatriz desde que são pequenos, não é? Bom, primeiro fiquei muito emocionado de ouvir a Beatriz, não é? Nós... Obrigado, Beatriz. Obrigado, Beatriz. Nós somos muito próximos, muito amigos, desde sempre. E temos sido também parceiros de criação, não é? Vocês começaram juntos ainda antes, não é? Partilharam os momentos de rodagem do filme A Caixa. A Caixa de Oliveira, sim. Oliveira, não é? Sim, nós não nos víamos há algum tempo, porque houve uma fase da nossa vida relativamente grande, 4, 5 anos, em que tivemos menos contacto. E reencontrámos-nos um pouco no nosso primeiro filme, no dela enquanto atriz, na Caixa do Oliveira, e no meu enquanto jovem saído do Conservatório de Cinema e estagiário naquela rodagem nas escadinhas do Duque. Mas falando da exigência, sim, acima de tudo eu sou muito exigente comigo próprio, em primeiro lugar, porque acho que esta ideia de trabalhar a partir de realidades que nos são exteriores. Por exemplo, voltando um bocadinho atrás, quando falávamos do Sara, talvez a maior liberdade que eu senti no Sara era estar a falar de coisas que me são muito próximas e que, portanto, das quais eu próprio me posso responsabilizar diretamente se eu alterar determinado facto, se eu enfatizar demasiado uma cena, ou enfim, quando eu estou a falar de uma realidade que me é próxima, porque eu me aproximei dela, mas que não é a minha, como Great Yarmouth ou o Pêndulo, não é? A minha responsabilidade aumenta e, portanto, essa exigência, essa imersão, essa necessidade de que, por exemplo, em relação ao Great Yarmouth, os atores que iam representar personagens que eu próprio conhecia muito bem, já conhecia relativamente bem, passassem por todo o processo de trabalhar numa fábrica, de ir para Great Yarmouth e ficar num hotel, enfim, uma série de processos de aproximação física à personagem, para mim era absolutamente necessário e não é negociável em relação a isso. Não é negociável, necessário. Quer dizer que os atores, as atrizes que entraram no teu filme, a Beatriz Batarda inclusive, trabalharam
na Sim, sim, fábrica? sim. Inclusive na zona da matança, não era só na zona de tirar as Portanto, penas. tu não estiveste lá dentro, mas os atores estiveram. Não, eu estive lá dentro, mas não na fábrica em Inglaterra, mas numa fábrica que faz um trabalho semelhante em Portugal. Percebo. E que generosamente nos cedeu as instalações e que permitiu que os atores fizessem toda essa aprendizagem para trabalhar numa linha de trabalho, num horário entre, já não me recordo, mas entre as 5 da manhã e as 4 da tarde ou alguma coisa parecida. Mas essa exigência é a exigência desta imersão, deste trabalho físico e desta aproximação em relação ao outro que é um processo de aprendizagem a cada personagem nova que um ator vai fazer. Ou seja, eu acho que não há nada que um ator possa trazer de uma personagem para a outra quando se trabalha num filme como Great Yarmouth. É uma invenção, é uma descoberta, é um processo muito íntimo e que tem que ser tem que ter, não gosto da palavra usar, tem que ter uma verdade muito grande, tem que ter um despojamento muito grande, os atores cada vez mais estão, estas ficções que nós vemos no dia-a-dia da Netflix, das novelas, etc., estão cheias do que eu chamo de comida aquecida. Ou seja, são coisas... E há muita comida aquecida, muitas séries de comida aquecida celebrada como uma grande série. Há atores que querem ser atores para copiar outros atores. Para fazer a americana. Para fazer atores que eles viram e gostaram, personagens que eles viram e gostaram. O que está tudo bem. Mas não passa de comida aquecida. Se calhar com muita comida aquecida, se calhar consegue-se fazer um prato novo, mas este trabalho, quando nós estamos a representar uma personagem que nunca foi representada num ecrã... É mais relojoaria, não é? É mais... Aquela mulher, a Tânia, não existe mais mulheres que trabalharam em Great Yarmouth e que trabalham numa fábrica de perus e que são... Ou seja, há aqui uma construção que tem que ser uma construção íntima do ator. E é sempre necessário um processo violento para se chegar à verdade da dor dessas personagens? Neste caso sim, porque é uma personagem violenta. Se a personagem em si, ou seja, é violento pelas horas de trabalho que eu exijo um intérprete e na forma como eu me aproximo do processo de criação. Eu sou muito físico também nessa preferência. Sim, no sentido de que bom, para mim o trabalho de ator é um trabalho também muito, muito físico e, portanto, as horas que determinado intérprete dispõe para ensaiar ou para estar num trabalho de campo ou para fazer entrevistas são fundamentais, ou seja, eu não concebo, na minha forma de fazer cinema existe, não concebo esta ideia de aparece amanhã, ensaias e filmas no dia seguinte. Para mim isso não tem qualquer interesse. Percebo que acho que quem veja interesse nisso, mas para mim há um processo de descoberta que é dele, do intérprete, e é meu. É um processo conjunto. E há também as emoções que os personagens vivem que para chegar a essa tal verdade é violento para os intérpretes, não é? E há esse lado, obviamente, da compaixão, da percepção do outro, que é comum a todos nós, mas depois existe um lado, uma série de emoções que nós só começamos a compreender através do processo. E do corpo também. E do corpo. Sentir no corpo. Do corpo. Filmar é um ato violento para ti? Sim. Toda a criação, porque é um lugar de dúvida e é um lugar de nascimento, não é? E de confronto. Está sempre a nascer e o nascimento e o crescimento implica sempre dor. Acho que há um prazer que também vem dessa dor, mas que se confunde muito. Há sempre eu sou muito exigente com o meu trabalho e acho sempre que se podia
fazer diferente, que podia ser, podíamos trabalhar mais meses, podíamos trabalhar mais horas, sei lá. E que poderia ter melhor. pode E que ser, a cena pode sair melhor. E que a cena pode sair melhor, E sim. como é que passas isso à atriz ou ao ator sem ele entrar em frustração, não é? Exato. E em desespero. Sim, eu por exemplo, tive um intérprete, posso não vou dizer quem, mas por exemplo, tive um intérprete neste filme que a uma dada altura, neste filme, no Great Yarmouth, foi-me bater à porta e disse: olha, eu vou-me embora amanhã porque eu acho que o que tu queres eu não vou conseguir fazer. E eu disse-lhe: o que tu vais conseguir porque eu escrevi isto para ti, eu sei exatamente, eu já vi. Na minha cabeça já vi. Às vezes... Isso há muito. Tu vês na cabeça antes porque eu quando escrevo um determinado personagem, eu escrevo a pensar num intérprete. E tens feito isso muitas vezes para muitos desses atores. Para a Beatriz já escreveste vários papéis. Sim. E esse ator foi-se embora? Não, ficou. E pronto, e fez muito bem. E eu sabia, quer dizer, não tinha dúvidas nenhumas em relação a isso. Em relação a isso não tinha dúvidas. Sobre outras coisas tinha muitas, tenho dúvidas, mas sobre isso não. Portanto, o que estás-me a dizer é que passas confiança. Sim. Apesar de seres exigente, sim, claro. Passas porque é essencial. Sim, sim. Não, a confiança de que é um processo em conjunto, que é, quando corre bem porque fizemos todos bem. Mas é violento para ti também? Mexe com as tuas vísceras por vezes? Sim. Ou não, és mais cerebral? Sim. É assim... O processo de criação, de execução, digamos, que é o processo das filmagens, para mim continua a ser um processo de criação. Pois. E nisso não facilita nada a minha vida, porque eu tenho uma planificação muito intensa do trabalho, muito intensa, com muitas reperagens, mas eu nunca deixo o objeto morrer. Não estamos a trabalhar em arquitetura, no sentido em que eu fiz um plano e depois há uma execução. Não, a execução é o plano. Nem também. Estás a fazer publicidade. Não, exato. Algo que tu dominas. Certo. E a publicidade é o paradigma de tudo, tem que estar tudo milimétrico como está desenhado. Sim, não é? Sim. E no cinema, na arte, eu não acredito deve ser muito assim. no processo. Eu acho que o processo é o filme. E, portanto, quando tu escreves um filme, tu tens um desejo, é sobretudo um desejo. Depois, quando o filme faz várias vezes, não é? O Godard dizia 3 vezes, mas eu acho mais vezes, não é? Que é quando se escreve, quando se filma e quando se monta, não é? Mas eu acho que mais vezes, porque, por exemplo, tu escreves, mas depois há um processo de pesquisa e há um processo de ensaios com os atores, que esse próprio processo vai começar a modificar a tua escrita. Isso é maravilhoso, essa ideia. E a Beatriz fala aqui 2 pontos muito interessantes. E isso vai diretamente ao que ela está a falar. Ela fala o que é que eu quero do intérprete. O que é que és do intérprete? Eu ainda vou antes. Ela fala outra coisa que parece interessante, que é o transformador que é o trabalho que tens com não atores, em palco ou no cinema, não sei se é terapêutico, se é mais do que isso, se é transformador para estas pessoas que quem vê, conhece isto à obra, não dá conta do processo, mas curam-se feridas também no processo. Sim, muitas. O processo é transformador, porque, Bernardo, é um processo de reflexão e ao mesmo tempo de partilha, ou seja, há uma... eu não gosto nada da palavra terapia, mas gosto da palavra de reflexão. Gosto do efeito de parares. E de escutares. De parares, de escutares, de meditares. E isso é uma das grandes alegrias de trabalhar no que eu trabalho, não é? Que é tu poderes, durante 4 meses, ires para um estúdio e estás a refletir com aquelas pessoas, não sobre assuntos, mas sobre vidas. Que é muito mais interessante que os assuntos, enfim. É como os temas, não é? Os temas não têm grande interesse, mas as vidas das pessoas têm, não é? Eu não estou a fazer uma teoria sobre o trabalho das imigrantes em Portugal. Eu estou a falar sobre aquelas vidas em específico. E é esse campo sobre o qual não há espaço para falar e que tu tens. E, portanto, tu usas isso e isso transforma a vida das pessoas. Nem que seja porque alguém, durante aquele período,
lhes diz: tu podes fazer isto também, podes ser atriz também. E é isso. Tu podes, não é só sobre ti, é também sobre o que é que tu estás a fazer em palco, sobre o que é que estamos a construir. O que tu fazes tem importância. O que tu fazes tem importância. Isso tem um impacto na vida destas muito pessoas. Grande. Tem, não é? Muito grande. Muda, de certa maneira, a sua forma a forma delas se olharem. Sim, de olharem para elas próprias. Isso é transformador. Claro que sim, claro que sim. Eu tenho uma história que eu gosto muito e que tem para mim, fala sobre o meu trabalho de muitas formas e fala sobre essa transformação que é feita na vida dessas pessoas, que transcende acho que a principal característica é a tua autoestima aumenta, não é? De repente, não é só o facto de teres pessoas a olhar para ti, é pessoas interessadas no que tu estás a dizer e que são coisas que são relacionadas com a tua vida. Deixas de ser invisível. Deixas de ser invisível. Isso é muito. A Beatriz pergunta o que é que desejas ver ou atingir através de um ator, de uma atriz? Uhum. Bom, isso é uma pergunta à qual eu tenho tentado responder durante toda a minha vida. E chegas a respostas variadas? Tens chegado a respostas variadas? Não, eu acho que o que me interessa num intérprete profissional, digamos, num ator, é essa ideia de empatia. Ou seja, como é que tu, através de quem tu és, eu interessa muito quem o ator é. Não no sentido do método, eu não quero saber nada da sua vida pessoal, ou se tem problemas com a namorada, ou se whatever, o que for, mas interessa-me muito a sua forma de empatia, a sua forma de se relacionar com o outro, por um lado. E eu acredito que existe uma espécie de aura, existe uma espécie, isto parece um bocado místico, mas não é, existe uma espécie de personalidade que é transportada por esse ator e que determinado ator imprime na personagem que faz, leva para a personagem que faz determinadas características que são inalteráveis. Ou seja, nenhum diretor, nenhum realizador as pode alterar. E isso às vezes não é compreendido muito bem pelo próprio ator, nesse sentido. Porque determinado ator, por exemplo, não pode, imagina, há atores que são extremamente racionais e que são ótimos quando são personagens que são muito racionais, e há outros atores que são muito mais emocionais e portanto vão funcionar instintivos. O que eu procuro muito nesse trabalho com o ator é esse encontro dessa personalidade com a personagem que ele está a representar e o que é que resulta desse encontro. E interessam-te sempre intérpretes, atores, atrizes empáticos? Não. Não. Eu acho que trabalho com alguns que não são nada empáticos. Para desfazer aqui alguns equívocos no que estamos a escutar. Sim, acho que trabalho com atores, alguns deles, diria... Não, acho que essa empatia... Acho que essa empatia tem muito mais a ver com a personagem que tu estás a trabalhar e com a escrita dessa personagem. Com a escrita, entenda-se, não a escrita dos diálogos, mas a escrita de toda a dramaturgia dessa personagem do que com o próprio ator. Eu acho que o ator pode modificar uma personagem, mas não a esse nível, ou seja, de empatia, do espectador empatizar com ele ou não. Sim, mas para a atriz e o ator chegarem à verdade da personagem não precisam de um certo tipo de empatia? Empatia com a personagem. É disso que eu estou a falar. Claro. É uma percepção... Ou seja, realidades precisam, claro, obviamente que sim, precisam de uma percepção profunda. E às vezes do não julgamento logo da moral e da ética e dos sentimentos daquela personagem, não?
uma coisa que é muito importante, que é óbvia, mas que às vezes não é assim tão óbvio para certos intérpretes, que é estar fora do julgamento, não é? Do lugar de julgamento. Isso é importante, não é? Isso é o mais importante. Porque senão, isso eu nem estou a mencionar, porque isso veio antes de dá tudo. uma canastriça Sim, absurda. claro, não é? claro. Dá o boneco, Se tu estás a julgar, a representar a Tânia, a achar que ela é uma personagem odiosa, uma déspota, uma tirana, estás a fazer carinhas. Sim, quer dizer, não estás, tu tens que defender a humanidade daquela personagem, seja ela quem for. Seja ele um chefe da máfia ou uma Madre Teresa de Calcutá, quer dizer, tens de defender exatamente da mesma maneira. É o que eu chamo de empatia. Empatia certo. Com a personagem. Empatia, sim, com a personagem. E é isso que tu procuras nos atores. Sim, e o que eu procuro, vamos tentar resumir assim, porque é muito complexo, não é? Claro. É uma espécie de uma inteligência emocional. Acima da média. Claro. Porque se tu tiveres essa inteligência, tu vais conseguir interpretar aquela personagem de uma forma de alguma maneira inesperada e que não seja redundante em relação ao que aquela personagem é. E tu costumas trabalhar muito com a tua tribo, com os teus atores, com a tua turma. Nuno Lopes, já falámos, a Beatriz Batarda, Romeu Runa, e todos esses atores também têm isso. Encontras essas qualidades também, sim, enquanto pessoas. Sim. Não só sim. Enquanto intérpretes. Sim. É? Sim. Então, a modo disso, vou lançar mais um áudio e depois gostava que comentasses. Okay. Sim? Olá, meu gigante adorado. Para mim, o que te distingue como criador, eu acho que é a tua busca incessante pela verdade em todas as tuas criações. Acho que és um aglutinador nato de pessoas e histórias em busca dessa mesma verdade e depois com os vários criadores dentro de ti, porque eu acho que tens vários criadores dentro de ti. Acho que tu às vezes és um escultor, és um artista plástico, és um encenador, um realizador, enfim, um criador de arte e que com a curiosidade pura de uma criança, que eu acho que essa criança, essa pureza está lá, e a tenacidade obsessiva de um adulto, nos levas a todos a viver as tuas obras com inquietação. Acho que és um criador da inquietação, uma inquietação labiríntica que nos sacode desta monotonia da contemplação que andamos a viver. És um caçador de histórias, um caçador de sonhos, de memórias, de futuros, um artesão de realidades sociais. E posto isto, é impossível não querer chegar à verdade dos personagens nos teus filmes. Não há margem possível perante tamanha exigência. E eu só te tenho a agradecer, pois sou muito melhor homem e muito melhor intérprete desde que te conheço. E obrigado por existires assim. Deixo-te uma pergunta, duas, quase, vá 1h30. Se achas que há algo belo na destruição, eu acho que sim. E se achas que as realidades sociais e humanas são também elas uma fonte de inspiração que tende a chegar ao seu limite para criar uma obra. Pronto, é isso. Beijinhos e adoro-te. Bom, acabámos de ouvir agora o ator Romeu Runa, que já entrou também em inúmeras criações tuas. Fala de ti como gigante adorado e tem um olhar muito interessante e completo sobre ti e a tua obra. Fala de ti como um aglutinador nato de pessoas e de histórias. Tu vês-te assim, com essa capacidade de juntar pessoas? Sim, acho que uma das funções de um criador de cinema e de teatro, trabalhas com muitas pessoas, portanto... Maestro também. Sim, há um lado de maestro, há um lado de aglutinador, há um lado de tentar juntar todos
numa mesma visão, que todos convocar a tua visão e tentá-la, que todos vejam aquele filme ou aquela peça que tu estás a ver, de alguma forma, não é? E que estas visões individuais, de alguma forma, tenham uma convergência para aquilo que estamos a fazer, para uma temperatura, para uma cor, para uma intensidade, para uma energia que aquele filme transporta, e que é muito particular. Cada obra destas tem uma energia muito particular. E quando algum intérprete não entra nessa cadência, há um desafio, não é? Sim, e sente-se muito, não é? Quando alguém vem de fora, quando alguém não conhece o trabalho que foi desenvolvido anteriormente, quando alguém... há esta ideia de tribo que tu falavas, como eu falo, que vem desse lado de... vem ver, eu vou-te mostrar esta minha curiosidade infantil que ele fala, que é este lado de, eu vou-te mostrar alguma coisa que tu ainda não viste, anda cá, e agarrar pelo braço e levar. Pode ser uma história, pode ser um texto, pode ser alguma coisa que desperte no intérprete uma nova vida. E é mais fácil, consegues ir mais longe trabalhando com esta tua tribo, com os mesmos atores? Sim, porque eles também me inspiram de alguma forma a querer trabalhar com eles. No caso do Romeu, ou no caso da Beatriz, ou do Nuno, são intérpretes que de alguma forma eu quero desafiá-los também, quero vê-los noutro lugar. Sempre para desarrumá-los e tirá-los da zona de confronto. Sim. Sempre para desarrumá-los. Não a zona de confronto, de conforto, mas para esticar. Para esticar a corda. Esticar a corda, sim. E esse esticar a corda é sempre violento, não é? É, sim. E há sempre crises nesse processo. Vocês discutem? Muito. Qual é Sim. E há momentos que se sobrevive, como é que se sobrevive as relações profissionais e pessoais que vocês têm nessa intensidade? Porque... Qual é o truque? Não é truque, eu acho que é ético e moral, é essencial saber que tudo aquilo é feito e é discutido em nome de algo maior que nós, que é aquele objeto que vai ficar aquele filme. O que é que vos move, Sim. não é? O que te distingue como criador é a tua busca incessante pela verdade? Nas palavras do... Eu acho que me move uma grande inquietação, acho que me move saber sempre mais, tentar saber sempre mais, mas num sentido mais profundo, não num sentido quase factual. E talvez aí esteja a verdade. Embora... O que é a verdade? Pois. O Einstein dizia uma coisa que eu tendo a concordar. Ele dizia... melhor que uma equação certa é uma equação que seja bela, porque se for bela será sempre verdadeira. Achas que há algo de belo na destruição, agora pegando na pergunta Sim, claro. do Romeu? Claro. Então? Claro. Bom, eu acho que a palavra destruição pode ter muitas leituras, pode. não é? Pode ter e muitas estamos leituras. a viver situações que podemos Pode ter facilmente muitas cair leituras. nelas. Eu acho que não há nenhuma eu acho que há beleza no escuro. Acho que há beleza no escuro. E atrai-te essa beleza? Eu acho que atrai, sim, de alguma forma. Sim. Nos teus filmes dás a perceber isso. Sim. De alguma forma atrai-me. Aquilo que nós chamamos aquilo que nós tendemos a chamar a maldade, o mal, talvez não tanto. A destruição e a forma de sobreviver em lugares escuros, porque eu acho que no Nuno Guerra, com quem eu trabalhei num filme que é o argumentista do Antonioni, Tarkovsky, etc., dizia que só na noite mais escura assim consegue encontrar a beleza mais pura. Agora rimo, mas é de facto esse lado que numa imensa escuridão
a humanidade ganha novos contornos. E revela-se mais. E revela-se mais, sim. Há beleza no feio? Sim, o feio é muito belo. E o que nós chamamos de feio. O que nós chamamos de feio, mas sabemos O do que que estamos a nós falar. chamamos de feio A forma é como muito belo, os teus sim, filmes sem estão dúvida. iluminados, a forma como tu enquadras, vejo que Sim, procuras despir de alguns, não sei Sim. o quê, de artifícios, códigos que nós chamamos de belo. Há uma crueza, há essa beleza do feio que tu procuras. Sim, há um certo lado, digamos, quase barroco na minha luz, não é? Que tem a ver com com esse tipo de iluminação, com essa aproximação a determinado espaço, a determinada realidade e que de alguma forma rejeita aquilo que são os códigos do realismo ou do documental, porque acho que levanta novas questões. Ou seja, o facto de nós estarmos a fotografar aquela fábrica ou aqueles campos ou o que seja, é sempre o meu olhar sobre aquele lugar, e a luz que eu tiver sobre aquele lugar obviamente vai condicionar a forma como tu vais ver aquele filme, e disso eu tenho uma perfeita consciência, e que não existe uma tal coisa como uma luz realista. Eu acho que isso é uma representação realista. Pois. Acho que são tudo construções. É tudo construções, e vivemos numa época em que as luzes realistas, as ideias de que temos da realidade são todas muito transformadas com filtros. Exato. De embelezamento. Sim. E somos constantemente confrontados com imagens que achamos reais e não o são. Certo. Seja com maquilhagem, ou seja com luz, ou seja com filtros. Certo. E tu procuras o oposto. Sim, para mim é uma questão que eu me ponho. Despir. É muito engraçado estás a falar disso, que é hoje em dia, quando eu vejo uma imagem, mas quando eu faço uma imagem, essa ideia de isto podia ser uma imagem criada por uma máquina, ocorre-me ou não. E isso para mim é uma questão importante. Criar imagens que não sejam criadas por máquinas, porque quando nós falamos, porque acredito mesmo que há imagens, há textos que nunca poderão ser criados por máquinas. E vivemos numa época da inteligência artificial e a arte deve responder não. E sabes porquê? Que a máquina porque não vai conseguir. eu acho que não pode, porque eu acho que, bom, primeiro, felizmente ainda ninguém sabe como é que o cérebro humano funciona, portanto as formas como a inteligência artificial são sempre formas de associação diretas e com base e o cérebro cria associações inesperadas, não é? As narrativas no fundo são isso, são a nossa forma de ligar factos a pessoas, objetos, lugares que de outra forma não estariam ligados. É isso que nos distingue, essa capacidade seletiva de olhar de forma seletiva para a realidade. E ser surpreendente. Ser surpreendente. Complexo e surpreendente. Porque apagas alguns elementos da tua memória, escolhes ficar com outros e, portanto, é esse o papel do criador. Agora, obviamente, que vai haver obras de arte criadas com inteligência artificial. Obras de arte. Vão-se chamar obras de arte. Vão-se chamar obras de arte. Estavas a deixar, eu não ia deixar passar. Vão-se chamar obras, músicas, o que quiseres, não é? Mas acredito que aquilo que nos move vai ser sempre aquilo que é feito por seres humanos. Achas que as realidades sociais e humanas são também elas uma fonte de inspiração que tende a chegar ao seu limite para criar uma obra? Não, acho que não. Acho que não, acho que é sempre infinito, sim. Acho que é inesgotável. Sim. Acho que as realidades sociais são todas, não é? É tudo o que nos rodeia, não é? Depende, pode ser um estrato social com uma capacidade económica elevada ou mais baixo, mas é todas as histórias que existem, quer dizer, e humanas. Não existe, como é que eu hei de dizer? Obviamente existem os filmes da Marvel, ou existem filmes de super-heróis, ou filmes fantásticos, mas nós vamos continuar a falar de nós mesmos. Bom, vamos dar música à nossa conversa. Não sei se com utopia ou não. Que músicas é que nos trouxeste que podemos ouvir? A música que vamos ouvir é uma música do Caetano Veloso, que
que é uma música da minha infância. Os meus pais não ouviam muita música, mas a uma dada altura houve um amigo deles que emigrou e eles herdaram ou compraram, não sei bem, uma série de vinis, e era uma coleção extraordinária de música, e foi assim que eu entrei e descobri uma série de artistas, uns de que eu só vinha a pesquisar e a conhecer mais tarde, mas que já tinha ouvido as músicas, e eu herdei essa coleção de vinis. E nessa coleção de vinis havia o disco Transa do Caetano Veloso, que é um dos discos para mim fundamentais da música moderna, e que tem uma história curiosa, que ele chama-se Transa porque houve um período do exílio em que o Caetano volta ao Brasil para o funeral, penso, da mãe ou da avó, e é-lhe encomendada quase como obrigação que ele escreva uma música sobre a autoestrada transamazónica que ia ligar à floresta amazónica, e ele aí decide fugir outra vez, portanto voltar a Londres, e faz este disco e esta música que era fundamental também no meu espetáculo de Great Charmant, You Don't Know Me. Maravilhoso, então vamos ouvir este tema, You Don't Know Me, do Caetano Veloso. Vamos. Nasci lá na Bahia de Mucama, confeitor. O meu pai dormia em cama, minha mãe no pisador. Laia, ladaia, sabatana, Ave Maria. You don't know me, bet you'll never get to know me. E mais? Que outros temas? Vou pôr uma música dos LCD Sound System, que chama-se Yeah, Yeah, Yeah. A música de dança para mim também é muito importante. Eu ouço muitos estilos de música diferentes. Os LCD Sound System acho que é uma banda que marca de alguma forma a música de dança dos últimos anos. E o menino dança? Não muito. Não muito. Não muito. Não muito. Mas nem este tema. Este tema sim. Este tema sim. Claro que sim. Claro que sim. Mas cada vez sai menos para dançar. Pronto, Ou assim seja, mais no recato. Mais no recato. Não, mais nos ensaios, na verdade. Nos ensaios de dança. Sim. Nos ensaios Nos ensaios de teatro, sim, no final do ensaio, ou no início do ensaio, sim. Às vezes com os intérpretes também. Olha, boa. E é uma música para mim, sobre esta ideia de que há sempre muitas pessoas a falar e poucas pessoas a fazer. E eu acho sempre muito mais importante fazer do que falar sobre, embora agora estejamos a falar. mas para um criador, e eu acho que essa e é do primeiro álbum de estúdio dos LCD, e é uma música também de alguma forma do pós-punk, que tem a ver também com o Joy Division e com uma série com os Suicide, com uma série de bandas música de dança que me influenciaram ao longo dos anos, e é essa a minha escolha. Vamos ouvir então LCD Sound System. Vamos. E mais uma música. Mais uma. A última música que eu escolhi é uma área do Porcel, do Didi Enéas, do terceiro ato, que é a partida do Enéas e a Dida cantar. É uma canção de adeus e de separação. É uma música que me marca muito porque tem a ver com um momento de epifania para mim.
Assim? Sim. Não tem a ver tanto com a ópera do Purcell, tem a ver com o facto de ser a música do Café Müller, da Pina Bausch, que eu vi dançar a última vez que ela dançou em vida no Teatro São Luís, no Café Müller. E que a emoção desse espetáculo, ainda mais tarde tive a oportunidade de estagiar durante um curto período em Wuppertal com a Pina Bausch. Foi? Sim. O Jorge Salavisa, na altura em que me convidou para ensinar pela primeira vez no São Luís, um espetáculo chamado Quando o Inverno Chegar, eu disse-lhe: eu nunca ensinei teatro, não faço a mínima ideia como é que se faz, e gostava de ver alguns criadores trabalhar. E ele disse-me: então, porque é que não vais ver a Pina Bausch Wuppertal? Bolas, foi privilégio. Foi assim um privilégio. E eu penso muitas vezes nesse momento e no impacto que aquele espetáculo teve sobre mim, e que essa provavelmente é a razão pela qual eu faço teatro. É. E desculpa a pergunta tramada, que não é de resposta certamente fácil, mas o que é que aprendeste mais com ela? Que impacto teve assistires à Pina a trabalhar? Bom, eu não, ela na altura não estava propriamente a fazer uma criação nova, portanto estava mais num período de reposição, portanto não havia tanto num processo, digamos, de criação, mas o confronto da forma, a articulação entre o que é o corpo humano e a música, a possibilidade que as artes performativas convocam e a emoção que elas podem convocar nessa articulação, e a forma extremamente humanista que os seus espetáculos tinham, a forma quase explosiva, não é? de articulação de materiais aparentemente desconexos, que se juntam para a criação de um novo objeto, e um lado quase intangível que tem a ver com uma qualidade que os grandes artistas têm, que é a transcendência, que é a obra transcende aquilo que nós vemos. E o criador. E o criador e o espectador. E trabalhas em busca dessa transcendência. Sim, claro, eu acho que todos, como artista, tu aspiras a essa transcendência, de criar algo que seja maior que tu, que não tenha a ver contigo. E não lançámos a música. Vamos ouvir, então, Dido e Enéas. Vamos. Muito bem, e sugestões de verão? Tens algumas? Ia-te pedir, então, que sugestões é que trouxeste? Começamos por um podcast, The New Yorker Fiction, ou Are We On Air, não certo. É? São dois podcasts diferentes. Eu ouço bastantes podcasts, mas muito mais relacionados com cinema e literatura, e tentei escolher dois que fossem de alguma forma mais generalistas, de alguma forma. O The New Yorker Fiction é um podcast da revista New Yorker, em que é escolhido um escritor ou um criador para escolher de dentro do arquivo da New Yorker uma story e lê-la. Portanto, digamos, de alguma forma um audiobook, mas muito mais complexo, porque é uma short story e porque a interpretação é feita por outro escritor, o que muda por completo aquela história. E lá está a interpretação, não é? Quem lê.
Quem é que lê? Are We On Air é porque é um podcast em que são convidados criadores, pintores, artistas plásticos, músicos, etc. a fazer uma playlist da sua vida. 10 músicas, a escolha. Exato, a escolha. E, portanto, é bom para descobrir músicas, é bom para também perceber as influências de artistas que gostamos e a forma como eles se relacionam com as suas referências de infância. No fundo é o que estamos aqui a fazer. Sim, é um bocadinho. Muito bem. E dizes que ouves muitos podcasts em viagem, em certo. grandes viagens. Adoro ouvir. Esta ideia de viajar sozinho, viagens longas, a ouvir podcasts é uma ou seja, muda a experiência da viagem, muda sobretudo o tempo da viagem, essa coisa abstrata que é o tempo. É verdade, e vamos desejar boa viagem a quem nos ouve. Imagino que haja algumas pessoas certamente a ouvir-nos, esperamos que sim, e a viajar também, certamente. E uma música? Uma música que eu descobri de uma pianista, compositora iraniana, a viver na Dinamarca, que se chama Shida Shahabi. A música chama-se Futo e foi uma descoberta que eu usei neste último espetáculo do Blooming. É uma música, um piano de sol extremamente sensível, em que o instrumento, a forma como está gravado, as teclas, o som da respiração, o som das cordas, funciona quase como uma orquestra, sendo que é uma peça de piano solo. Fica a sugestão, agora ouçam. Um filme. Ok, filme é muito mais difícil porque eu vejo muitos filmes e não só os filmes que vão saindo, mas também clássicos que eu vou redescobrindo ou descobrindo pela primeira vez. E houve, pelo que sei, várias descobertas deste ano entre clássicos e filmes estreados que te entusiasmaram. Sim. A minha escolha é o Rien à Foutre, que é um filme que teve na Semana da Crítica em Cannes, de uma dupla de realizadores, a Juki Lacoste e o Emmanuel Mar, que é um filme absolutamente surpreendente. É uma primeira obra que tem características de primeira obra, é um filme relativamente frágil, mas que convoca uma ideia sobre a história. É uma jovem rapariga que trabalha por uma linha aérea low cost, uma Ryanair da vida, e que portanto anda sempre em viagem, e que convoca uma ideia sobre um certo niilismo do mundo contemporâneo, uma certa futilidade, e é um filme extremamente angustiante, sobre também as redes sociais, etc. E lá está, é uma visão nova sobre algo que é comum a todos, e sobre esta ideia de felicidade vinculada-se nos low cost, na internet, etc. Essa coisa que nos vendem. Eu também tive 3 descobertas assim maravilhosas de clássicos. Um é o The Swimmer, do Frank Perry, que é um filme baseado numa short story do John Cheever, que é um escritor que eu gosto bastante, que é uma espécie de Ulisses passado no West Coast, um filme dos anos 60, em que a personagem regressa à casa nadando entre as piscinas dos vizinhos. Que ideia. É um filme absolutamente... Que maravilha, quer ver isso? Sim, psicadélico. Regressa à casa entre as piscinas. Sim, e é uma crise de middle age. É um filme Quem muito... nunca, pronto. Sim. Muito bem. E um livro? Ok. Este foi o ano para mim do Ulisses do Joyce, mas não vou recomendar para ler. Porque és amigo das pessoas e estamos no verão, não é? Exato. Vou recomendar um livro bastante
pequeno, mas que é um livro absolutamente explosivo. Aliás, havia uma crítica do New Yorker que dizia que era tão condensado e potente que parecia uma cápsula de cianeto. Bolas. Chamado Um Terrível Verdor, do Benjamin Labatut, que é um escritor de origem chilena. E tu leste este livro 2 vezes este ano? Sim, talvez mais. Talvez mais. Então... Porque lá está, é muito condensado. E portanto e é um livro de alguma forma, há livros que têm muitas ideias dentro e portanto à medida que tu lês descobres novas coisas, como nos bons filmes. Como nos bons filmes, exatamente. E como é um livro curto, tem essa vantagem de tu poderes ir lendo várias vezes. É um livro sobre a criação e sobre um tema que me é caro, que é a obsessão na criação e como a criação também te pode levar à loucura. Mas... É um dos teus fantasmas? Sim. É. Acho que é sempre possível, acho que está sempre em cima da mesa. Não é só para os criadores, eu acho que para as pessoas em geral. Curioso, porque estávamos aqui a percorrer o corredor até chegar ao estúdio, estávamos a falar de outras tantas coisas e outras tantas conversas e era uma pergunta que me ficou no ar, que é quando nos dedicamos muito à criação, quando é que é o limite para podermos viver e mantermos a nossa sanidade mental? Sim, porque há uma série de escolhas que estão presentes nesse momento de criação, nessa vontade de criação e uma série de escolhas que vão sendo feitas e portanto entre elas, por exemplo, um certa qualidade de silêncio e isolamento que também é preciso e absolutamente necessário para um criador, e de que este livro fala muito. O livro centra-se em cientistas e não em artistas, mas como nós falámos, eu acho que há muitos pontos em comum. Com a diferença de que o livro, a maior parte dos criadores em ciência, o seu trabalho fundamental é feito até aos 40. E depois, porque há uma série de... É como um atleta de alta competição, no sentido que o cérebro funciona a uma velocidade diferente e que, portanto, a partir dos 40, a maior parte destes cientistas de que o livro fala continuam a trabalhar e continuam a publicar e continuam, mas não é a mesma... Mas não com a mesma... não com a mesma força. No cinema é diferente. Sim, nas artes eu acho que é diferente. Não, nas artes acho que é completamente diferente. Eu acho Muito que há bem. artistas que fizeram o seu melhor trabalho aos 80, 90, por exemplo, na pintura, no próprio cinema. No próprio cinema. Sim, acho que nesse sentido é diferente o processo de um cientista e de um artista. Ainda bem, porque dá-te horizonte. Uma série de televisão. We Are Who We Are, do Luca Guadagnino. Tu não és muito de séries, mas não sou muito esta de séries. Esta sim. Lá está. Acho que lança um olhar muito particular sobre uma geração, sobre a geração que tem agora 20, 30, no sentido destas identidades não binárias, uma certa ausência de contacto com o espaço envolvente. É isso, acho que é e passa-se numa base americana em Itália, numa família deslocada, e formalmente acho que é uma série bastante interessante. Também gostei muito do Small Axe do McQueen, do Steve McQueen. Também foi uma série que marcou, principalmente um dos episódios que se passa numa festa, o episódio número 3, mas pronto, escolhi o We Are do Luca Guadagnino. Muito bem, obrigado. E um espetáculo? Escolhi o Carcaça, do Marco da Silva Ferreira,
que eu vi este ano. Ele vai ser reposto? Eu espero que sim. Eu não sei exatamente, mas imagino que sim. Imagino que ele vai ser reposto. Eu acho que tem que ser reposto. Vamos acreditar com muita força. E este espetáculo, porque é que te tomou? A descoberta do trabalho do Marco enquanto coreógrafo foi uma revelação destes últimos anos. É um trabalho que reflete sobre uma certa misoginia, sobre estes novos corpos, esta nossa herança também colonial, e que cruza formas de dança muito da rua, muito não standardizadas, não é? Portanto, muito com dança contemporânea, e é uma linguagem muito pessoal. Acho que partilha alguns elementos com outros criadores, como por exemplo a Marlene Monteiro Freitas, mas que aponta noutra direção. Talvez tenha sido das coisas que mais me impactou nestes últimos anos, este espetáculo. Este espetáculo do Marco da Silva Ferreira. Um lugar? Eu viajo bastante, este ano também viajei bastante, quer profissionalmente, quer em férias. Há um lugar que eu gosto muito, que é Nápoles, que é a cidade de Nápoles. Acho que é das cidades... É uma cidade que tem uma vibração muito própria e uma energia vital enorme, que vem daquele lugar, daqueles habitantes. Não é muito limpinha, não é muito arranjadinha. Não é nada. Nada importa dizer. Importa dizer. As pessoas não irão engano. Exato. Não estou a mentir, eu já lá estive também. Né? Mas que faz com que seja uma cidade absolutamente distinta de todas as outras. E que, não é, não é aquele postalinho. Não tem. E que tem esse tipo de vibração. O facto de estar à beira de um vulcão, e depois também a costa amalfitana, que é absolutamente maravilhosa. Bons mergulhos se dão. Sim, bons mergulhos se dão, sim. Muito bem. Bom, estão aqui uma série de boas sugestões. Já estamos a chegar ao final deste podcast. Ficava aqui mais 2 horas. Bolas. Também eu. Obrigado. Olha, a vida tem sido boa para ti? Lanço sempre esta pergunta. Sim, tem sido, sim. Com mais ou menos fantasmas e obsessões. Sim, acho que sobretudo tem permitido criar em continuidade, ou seja, não me tem impedido de continuar o meu trabalho, de continuar a minha pesquisa, e isso é uma dádiva muito grande. Muitos dos meus colegas não conseguem ter essa sorte, digamos assim, de continuar a criar, de continuar a ter meios financeiros e continuar a ter público para o que tu vais fazendo, e portanto isso de alguma forma tem sido, nesse sentido, a vida tem sido boa para mim, como tu assim perguntas, e ao mesmo tempo esta ideia de que a vida acho que se tem transformado muito, ou seja, aquilo que tu desejas vai-se transformando, e portanto isso também é muito bom, que a vida vai tendo muitas surpresas. E tu vais... A vida não ser exatamente aquilo que tu imaginaste aos 18, nem aquilo que depois tu imaginas aos 25, nem aquilo que imaginas aos 30, e essa transformação que vai acontecendo, eu acho que é fundamental, porque senão eu acho que se acontecem as coisas que tu programaste exatamente como tu programaste, acho que isso é um péssimo sinal, porque é de sinal que não deixaste nenhuma janela, nem nenhuma porta aberta. Não deixaste a vida acontecer. Sim, não te deixaste surpreender, e que a vida te surpreendesse também. Não é? E isso tem acontecido? Tem. Acho que isso é
é uma consequência de tu não em vez de, à medida que vais envelhecendo, vais fechando portas e manter aquilo. Eu acho que é muito importante aquilo de que o Romeu falava, que é manter uma curiosidade infantil pela vida, manter uma curiosidade imensa pelo outro e pela mudança e pelo que é diferente. Como é que estás a lidar com o passar dos anos? Tu tens praticamente a minha idade, portanto estou-me a meter na equação. Não és de outra geração. Não. Como é que estás a lidar com o passar dos anos? Olha, eu acho que estou a lidar bem. Eu acho que os anos passam muito depressa, não é? E à medida que tu envelheces, a velocidade aumenta, não é? Há vários estudos e várias explicações para isso. Mas, curiosamente, uma das explicações mais comuns é que, à medida que tu envelheces, as novas experiências passam a ser menores. E, portanto, tu deixas de registar, o teu cérebro deixa de registar a mudança, porque tu estás a ver coisas que já viste ou emoções que já viveste, e, portanto, a diferença entre os dias é menor. Enquanto quando tu estás na tua adolescência, todos os dias são quase dias de descoberta e de mudança. Por exemplo, quando nós falamos os verões imensos. E tu andas a forjar isso, lá está, com os filmes em que estás a criar esses grandes verões, não é? Exato. Não é? Exato. Portanto, há essa percepção, não é? Que como se fosse uma ampulheta e que o tempo vai diminuindo. Isso é inevitável. Mas permites-te a surpreender-te e essa sim, curiosidade continua sim. aguçada Sim. por via do trabalho e não só. Sim, e pronto, também tenho... Lá está, aconteceu não de forma programada, mas aconteceu, por exemplo, que eu tivesse filhos mais tarde e, portanto, tenho filhos pequenos. Que idades? Tenho um com 17 e depois tenho um com 7 e um com 8. E, portanto, isso também te permite ver a vida de outra forma, ou seja, pelos olhos daquelas crianças e também fazes outro tipo de descobertas. E, portanto, acho que sim, acho que estou a lidar bem com isso de envelhecer. Lidas pior com o envelhecimento das pessoas à tua volta, claro, que te são queridas e que vão também ficando mais velhas. Mas, sim, e esta ideia também que nós temos que envelhecer é uma sorte, não é? Pois, porque a alternativa não é grande coisa. Não é grande coisa, consta. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia atribuis agora mais interesse, beleza, e tens gosto em dedicar tempo e atenção? Que pequenos, grandes prazeres dos últimos tempos? Todos os que estão ligados às pessoas de quem gostas. Todos os que são momentos de partilha cotidiana que antes talvez não repares neles e aches absolutamente desnecessários. Por exemplo, supérfluos. O simples facto de há bocado estava-te a falar dos meus filhos, não é? De acordares e vesti-los e levá-los à escola. Acho que isso pode ser um prazer. Meu sim. Deus, tanta gente a coçar a cabeça a dizer como assim? Pronto, é isso. Ou o facto é isso, de tu partilhares um pequeno momento porque os filhos é muito comum isso, não é? Porque tu sabes agora também que não vai durar para sempre e, portanto, esse momento passa a ser mais excepcional. Conquistas. Sim. Acho que essas pequenas coisas que tu acharias absolutamente banais e ganham uma dimensão diferente à medida que tu vais ficando mais velho. É isso. Muito bem. Obrigado
Marco. Obrigado, meu. Obrigado. Obrigado. E termino assim este episódio com o criador Marco Martins. Espero que tenham gostado e sim, façam-se ouvir, enviem críticas, sugestões, opiniões e partilhem o podcast com a malta boa que vos rodeia. Podem encontrar-me nas redes sociais, gosto sempre de vos ler. Como sabem, o genérico deste podcast é da autoria da Márcia, feito com a colaboração de Tomara. As fotografias são da Matilde Fieschi e a edição áudio é de João Ribeiro. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. O Marco vai correr para as suas férias, não é? Sim, isto foi uma pausa nas férias. Uma pausa dramática. Devo dizer assim. Até lá tenham boas conversas com empatia. Marco, como é que te despedes das pessoas? Uma frase, uma ideia? O que é que queres dizer agora que chegamos realmente ao final? Olha, não sei, eu acho que não gostava de deixar um convite, não é? Para que consigam no tempo que as pessoas têm disponível e que às vezes é tão pouco, ter esse momento de parar e conseguir ir ao teatro, ir ao cinema, ler um livro, porque esses momentos podem ser verdadeiros momentos de transformação. E essa reflexão acho que é cada vez mais fundamental nas nossas vidas. E já que estamos em agosto, se estiverem de férias, umas boas férias. Boas férias, bons mergulhos, Bons bons mergulhos. encontros, boas conversas. Obrigado, Marco. Nada.